Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para mim é uma grande satisfação poder retornar aqui ao Conselho. Hoje para falar sobre um tema bastante em evidência, tendo em vista aí a dificuldade que o mercado vem apresentando em termos de oferecimento de oportunidade. Temos até uma oportunidade ou outra, mas são oportunidades muitas vezes com salários vexatórios, salários muito abaixo da média, né? Você faz uma comparação entre o que você tem para oferecer versus o que as organizações se propõem a pagar, a oferecer como remuneração, isso já começa a te dar calafrio, né? Começa a fazer o seguinte questionamento: para que eu vou estudar? Para que eu vou me capacitar? Para que eu vou fazer investimento financeiro no ganho de qualificação se o retorno é o mais baixo possível, se o retorno não tem sido compensador? Porém, ao mesmo tempo que o mercado é exigente, que o mercado ele tem oferecido uma remuneração que não é condizente com o nível de exigência que ele apresenta, né, você precisa ainda assim, né, suplantar essa sua toada desmotivacional, né, e desenvolver novas competências, e estar atento, vigilante aos comportamentos que são nocivos, né, comportamentos que podem representar para você uma grande deterioração da tua própria imagem. Então são duas coisas que andam concomitantes. Eu preciso desenvolver novas competências, eu preciso estar atento às exigências do mercado, não é aquilo que eu determino no meu plano de desenvolvimento, que de repente eu vou determinar algumas competências que estão à margem, que não são tão valorizadas pelo mercado. Ou seja, é o que o mercado quer e o que eu preciso oferecer, e também fazer uma análise acurada sobre o meu comportamento, né? São duas coisas distintas, porém que convergem, né? Os meus comportamentos que precisam, ao invés de me servir como âncora, né, eles precisam alavancar a minha imagem, e as competências necessárias que eu preciso para poder viabilizar o meu progresso. Nessa perspectiva, eu preciso estar atento ao novo perfil de trabalhador que o mercado vem demandando, né? E quais são as crenças, né? Quais são as atitudes e comportamentos? Por exemplo, você precisa hoje desenvolver habilidades analíticas. Poxa, por que desenvolver habilidade analítica? Por que tamanha especificidade? É muito simples, né? Você vê hoje muitos profissionais medianos que desenvolvem conhecimentos abstratos, né? Se você pede um pouquinho mais de profundidade sobre o que ele está falando, pronto, é o suficiente para colocá-lo numa situação embaraçosa. Então você precisa desenvolver essa capacidade de analisar com profundidade, analisar para entender e apontar qual é o melhor caminho de decisão. Habilidade analítica, né? Você precisa desenvolver também conhecimento que seja estratégico. Tem muita gente pensando funcionalmente, pensando operacionalmente, com aquele mindset ainda formatado de se eu cumprir bem o meu expediente de 8 às 18, perfeito. Isso para mim é sinônimo de produtividade, eu vou estar sendo bem visto na organização. Lê do engano, você precisa desenvolver a estratégia de sua carreira no sentido de como você pode contribuir para que o resultado da organização aconteça. Quais as competências que você tem que, uma vez aplicada com sabedoria no negócio da organização, podem ajudá-la a catapultar seus resultados. Ou seja, é pensar no seu desempenho individual, né, tentando identificar qual a intercorrência que ele vai ter no desempenho da organização. Familiaridade tecnológica, cada vez mais o mundo está próximo, né? Ou seja, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, ou seja, uma rede de conectividade que você não pode prescindir dessa ambiência. É necessário que você esteja nessa toada, é necessário que você... eu vou ser um especialista em tecnologia. Não é isso que eu estou falando, mas você precisa estar conectado a essa rede de informação que flui instantaneamente, não é verdade? Ou seja, eu não participo. Outro dia de um amigo meu dentro da empresa falando, eu não participo de rede de WhatsApp, ou algo hoje que é tão comum e que eu não posso ficar à margem. A comunicação é eficaz, né? O mercado exige hoje que você tenha uma oratória acima da média, né? Não adianta ter um conhecimento técnico aprofundado sobre a sua profissão, né, se você não sabe externar, se você não sabe verbalizar, se você não sabe envolver as pessoas no sentido delas comprarem a sua ideia, comprarem a sua comunicação. Muitos profissionais têm soterrado os seus grandes projetos, as suas grandes ideias, por falta de uma comunicação eficaz, uma comunicação proficiente,
uma comunicação envolvente, uma comunicação que faça o outro perceber, nossa, realmente o projeto é um projeto diferenciado. Ele, além de ter uma solução técnica que é proficiente, que é profícua, ele conseguiu vender isso muito bem, de modo a me persuadir e querer comprar esse projeto, né? A comunicação eficaz, ela não se faz apenas com linguajar rebuscado, não. Tem gente que tem essa falsa impressão de você achar que eu falo bem, eu tenho um vocabulário rico, tá? Então eu falo palavras que não são comuns, né, no contexto público. Não, você não é um bom comunicador. Se você fala e o outro não entende, tem alguma coisa de errado. O outro precisa compreender aquilo que você está tentando levar em termos de mensagem. Uma outra coisa também, o profissional desse ambiente multidisciplinar é a facilitação. Por que a facilitação? Tem muita gente criando dificuldades dentro das organizações, né? A facilitação é você criar condições para que o processo possa fluir, né? Você não é aquele elemento dificultador, não. Você é aquele que apresenta as melhores soluções para a organização. Você facilita, você desobstrui, você deixa a coisa fluir naturalmente. É necessário também jogo de cintura. Alguém faz ideia por que jogo de cintura é importante? Muitas vezes sem se indispor, né? Muitas vezes sem colocar uma palavra que pode gerar indisposição na relação, né? Sem partir para o enfrentamento. Tem muita gente querendo fazer valer a sua opinião, em detrimento do respeito que você precisa ter da opinião do outro, né? Tentar enxergar a ótica, a perspectiva do outro, é o exercício empático. Perceber que a tua maneira de pensar pode ser diferente da dele. Não tem certo, não tem errado. Cabe a você esse jogo de cintura, né? Essa habilidade política, né? De trafegar nesses ambientes com a desenvoltura tamanha, de modo que você consiga, né, liderar o processo, fazer valer a tua posição sem se indispor com ninguém. Isso é jogo de cintura, né? Você precisa ser austero, né? Por isso que fala-se muito na liderança situacional. Isso aí eu reforço e endosso isso, né? A liderança situacional você vai ser duro, austero quando necessário, sim. Não estou dizendo que você vai adotar o elemento de frouxidão sempre, não é isso? Mas, na medida do possível, aquilo que você puder flexibilizar para produzir consenso, que assim seja feito. Tá claro, gente? Negociação é uma competência também muito importante. Talvez a sua vinda aqui hoje pode ter sido um objeto de negociação, né? Se ela cheio de trabalho para fazer, precisou adequar a tua logística pessoal com a permissão do seu chefe para poder estar aqui no horário. Não é verdade? Negociação com filho, negociação com marido, negociação com fornecedores, né? A vida é uma eterna negociação. Você vai estar sempre nessa dinâmica negocial, né? Então é importante que eu tenha, dentro de um contexto de negociação, né, o comportamento facilitador, né? O jogo de cintura para saber produzir acordos. E tem gente que acha ainda que negociar é de gladiar, negociar é enfrentar, negociar é vencer o outro, negociar é fazer valer a minha posição, a minha opinião a qualquer custo. Eu estudei isso, né? Eu tenho aquelas convicções um tanto quanto arraigadas e eu quero que aquilo prevaleça. Tá certo ou tá errado isso? Perfeito, né? É negociação, não é imposição, né? E nesse contexto, jogo de cintura, facilitação, né? Tentar conciliar interesses, isso é mais do que necessário, né? Sem indisposição, sem deixar o outro triste. Quando você está no processo de negociação, onde você sai com aquela sensação de eu venci e o outro sai prostrado com a sensação de que perdeu, pode ter certeza que não vai ser uma relação duradoura, porque uma parte conseguiu se beneficiar, né? Se sentiu vencedor, a outra se sentiu prejudicada, né? Então, você acaba sem querer, né, e por falta de habilidade, fomentando o chamado toma lá da cá. Ah, me deu hoje, ok, mas te pego na curva, né? Então, não é isso que o mercado quer, né? Trabalhar em equipes e times. Trabalhar individualmente, você vai até produzir o resultado esperado, almejado, né, delineado por você. Mas quando você começa a somar, né, pontos de vistas, né, somar percepções, formar ideias dentro de um conjunto de coletividade, a propensão a um resultado de alta qualidade é muito maior, né? E a produção desse trabalho mais qualificado, ela é mais célere também, né? Você gasta menos energia, né? Você reformula pontos de vista, você revisita
revisita crenças. Isso é extremamente positivo, né? Essa interação com o outro. Agora eu devo provocar e, sobretudo, preciso entender que isso é importante. Quebrar as minhas crenças, quebrar esse ponto de vista de achar que o individualismo ele se sobressai sobre o comportamento sinergético. Não, grande bobagem isso, né? Eu preciso me predispor ao trabalho em equipe, ao trabalho em time, né? Eu preciso começar a perceber qual o valor que isso tem, né? Qual o valor que isso tem para a minha história profissional, qual o valor que isso tem para a minha vida pessoal, né? Como é que eu vou dilatar o meu conhecimento trabalhando apenas sozinho, né? Fundamentando o meu crescimento apenas em teorias de livros, jornais, revistas. Isso vai te dar um aparato cultural muito bom. Só que você precisa tangibilizar esse seu conhecimento, você precisa trocar, você precisa intercambiar isso. Então é muito importante. O mercado hoje quer a tua individualidade colocada em prol da coletividade. Entendeu o que eu falo? Pô, mas você está falando, eu preciso desenvolver competência individual, por que eu tenho que repassar para o outro? Quer ver um exemplo clássico de uma profissão, trazendo aqui até corporativista para mim mesmo? Né? Uma profissão que precisa... mandatoriamente até, se predispor ao ato de o trabalho em equipe, é a profissão de professor. Por que a profissão de professor precisa trabalhar em equipe? Cara, não tem jeito, você vai estudar, né? O teu principal elemento de combustão é o seu interesse, no sentido de capturar novas informações, transformar isso em conhecimento, se tornar um profissional melhor, diferenciado, com uma visão mais amplificada da vida, do todo, da tua visão de mundo, de um modo geral, mas é necessário a troca com outros colegas, né? Vamos intercambiar ponto de vista. O que você achou dessa situação? Me dá a tua perspectiva de visão, e a partir daí você vai gerando congruência e vai gerando uma reformatação do teu mindset, né? Você vai com a tua humildade intelectual, inclusive, desmistificando pontos de vista arraigados. Aquilo que te prende, né, a uma verdade que não é uma verdade absoluta, é uma verdade volúvel, né? Revisitável, reformatável. Tá claro isso? Então, trabalhar em equipe, nesse contexto, te faz crescer. Agora, você precisa entender o quão isso é importante. Você pode falar assim, Sandro, mas existem algumas posições que demandam um trabalho um tanto quanto particular. Falei, sem sombra de dúvida, você trabalha, por exemplo, na área de segurança empresarial, não tem muito contato, né? Os caras trabalham meio arredio, bem à margem, né? Ou seja, lá com funções de vigilância, né? Não pode ter muito contato, auditoria é outro, mas isso não significa que você vai prescindir do trabalho coletivo, né? Da troca, né? Dessa energia que leva realmente a uma nova perspectiva, a novos patamares. Algumas competências valorizadas pelo mercado. Resolução de problema. Faz ideia, Graça? Por que resolver problema é uma competência? Pô, resolver problema é competência por quê? Tem funcionário que não entende que ele precisa se colocar como um provedor de solução, um provedor de resolução, né? Ele prefere criar o problema e capitalizar a partir do problema, né? Se valorizando. Só que o mercado quer que você resolva, mas, sobretudo, que você consiga antever, que você consiga antecipar para que o problema ele não ganhe corpo, né? Que ele não seja corporificado, que ele não ganhe amplitude, que não ganhe dimensão. E às vezes é um problema minúsculo, até mesmo pela tua procrastinação, e esse é um comportamento extremamente nocivo, ele acaba se avolumando e quando você vai ver, nossa, quer ver uma coisa? Só para poder clarificar ainda mais o que eu estou dizendo, fica devendo cheque especial. No primeiro mês, pequeno, né? É principal sob juros durante um mês. Principal sob juros durante 2 meses. Anualiza isso. Deixa de pagar a juros compostos extorsivos do banco. Não é uma palestra de educação financeira não, mas é só para poder tangibilizar em exemplo. A coisa ganha de dimensões estratosféricas, tá certo? Foi? Olha só que maravilha, né? Ou seja, o problema foi resolvido. Não só resolver quando surge. E tem uma situação importante também. Não se coloque apenas como... Não entenda, melhor dizendo, um profissional com alta capacidade de resolução de problema como um apagador de incêndio. Tem gente que gosta de apagar incêndio, tem gente que acha que isso é a melhor medida de produtividade, tem gente que acha que isso é competência distintiva. Não, até mostra que você tem capacidade de executar e resolver. Mas o grande mote a ser tratado, a ser trabalhado no nosso modelo mental é antever, né? Não deixar que o problema aconteça. Claro que os problemas vão acontecer e você precisa ter capacidade de resposta, né? Mas eu não posso achar que isso é normal, né? A falta de planejamento se tornar urgência
urgência, emergência, e eu ter que atuar para apagar incêndio. Isso não é bom, isso é péssimo. Deturpa o teu planejamento de atividade e a tua visão de estratégia acaba ficando obscurecida, tá claro? Orientação para servir. O livro de James Hunter fala muito sobre isso, né? Liderança pelo exemplo, pelo serviço, né? Você tem que entender que você, mais uma vez, você é um provedor, né? Você está dentro da organização, independente da sua área funcional, você vai servir os alunos, você vai servir os seus clientes internos, você vai servir os seus clientes externos, você vai servir seus pares. Então, esse sentimento de busca da excelência pelo ato de servir, isso tem que ser internalizado, tem que ser cultivado. Estava conversando com um rapaz que ele tinha o objetivo visceral de se tornar líder. Eu quero ser líder. Quero ser líder. Líder para ele virou fonte de inspiração. Eu falei, ótimo, que bom, né? Você tem essa energia positiva. Se você colocar isso em serviço da sua equipe, vai ser uma maravilha. Aí ele, não, é bem por aí, professor. Eu falei, pronto, deixa eu ouvir agora. Eles é que vão ter que me servir, né? Eu vou ser o chefe. Eu falei, exatamente. Aí eu pensando, não falei para ele, né? Porque eu não vou me indispor, eu não vou criar uma situação embaraçosa entre nós. Mas ele tá com um mindset totalmente diferenciado pelo ponto de vista negativo. Ele não entendeu que ser líder nesse aspecto, ter essa orientação para servir, é se despir dessa vaidade de querer que o outro trabalhe para você. Tá claro ou não isso? Né? Ou seja, eu que tenho que servir minha equipe. Né? O resultado do meu trabalho gerencial e da minha liderança vai ser proveniente às facilitações que eu puder proporcionar para a minha equipe. Não é verdade? Ou seja, eu tenho que saber o momento de sair de cena, servir mais para que o outro brilhe, e esse brilho acaba reluzindo em mim mesmo. Tá claro, gente? Né? Flexibilidade cognitiva. Viviane, já que você está aí atrás, vou te fazer essa pergunta. Flexibilidade cognitiva, por que isso hoje é uma competência exigida pelo mercado? Faz ideia? Flexibilidade cognitiva. Vamos juntar os dois termos no sentido literal. Flexibilidade, ou seja, eu estou propenso a mudar desde que eu veja sentido, tá certo? Cognitiva no sentido do pensamento, né? Visões arraigadas, visões engessadas, visões extremamente rigorosas. Não, meu ponto de vista, eu até tenho a minha convicção a respeito dele, eu estudei o assunto. Porém, se eu entrar numa seara de discussão e verificar que o outro tem um ponto de vista, uma ideia, né? Algo que realmente seja mais engrandecedor e enriquecedor para mim, eu dou um passo atrás, reformulo meu ponto de vista e adoto aquilo como premissa. Tá claro? Flexibilidade cognitiva, você está aberto a novas ideias, a novas possibilidades, a você reformular as suas visões, você entender que o teu pensamento é finito, que é limitado, tem sempre alguém que é mais do que você, e você, nessa toada, você tem sempre que aprender com o seu semelhante, né? Quem está abaixo de você, quem está do seu lado e quem está acima. Enfim, é colocar nessa posição de facilitação, de flexibilidade, né, ao serviço do outro, para que você possa também, né, granjear, né, oportunidades de crescimento via tua flexibilidade cognitiva. Uma coisa também é o autoconhecimento. Como é que você se percebe? Né? Você conhece as suas atitudes? Você conhece os seus, eu não vou falar defeitos, né, pontos de aperfeiçoamento, né, e as suas qualidades? Né? Às vezes a gente não consegue fazer esse mapeamento para poder enxergar com lucidez o que eu tenho de bom, né? O que realmente eu faço está alinhado com o mercado e o que eu preciso, o Flávio até comentou muito bem, o que eu tenho de gap, o que eu preciso tratar, o que eu preciso desenvolver, o que depõe contra mim aos olhos do mercado, o que outros profissionais conseguem se destacar por ter essa competência desenvolvida e eu não. Eu acabo ficando à margem, eu acabo ficando obscurecido pela minha falta de cuidado nesse aspecto. Tá claro? Autoconhecimento, você perceber as suas debilidades, as suas limitações e trabalhar isso frontalmente para poder resolver. Né? É uma grande avaliação. Outro dia eu estava dando treinamento para executivo, eu coloquei, foi até interessante, né? Porque os donos da empresa estavam participando e aí, num dado momento, eu coloquei aquela matriz SWOT. Não sei se vocês já ouviram falar.
Fraquezas, fortalezas, ameaças e oportunidades. Não sei se o corpo gerencial e diretivo da empresa ficou um tanto quanto temeroso pelos donos estarem participando. E nessa matriz você precisa identificar, como eu falei, né? Fraquezas, fortalezas, ameaças e oportunidades. E o grande objetivo não é você ficar destacando as qualidades. Qualidade a empresa já tem, é só reforça, né? O importante é você identificar quais são as debilidades, né? Vocês acreditam que ao final do exercício eu pedi para gerir uma interação, né, e pedi que cada um externasse, segundo o seu ponto de vista, como funcionário, qual seria a debilidade estratégica da companhia. Não, aqui não tem debilidade, aqui é tudo maravilhoso. Aí começaram as respostas políticas, as respostas que não te fazem crescer, as respostas que vão maquiar, né, aquilo que você precisa desenvolver, né? Às vezes está muito, assim, muito claro aos teus olhos, mas você simplesmente não quer dar a devida atenção para uma realidade nua e crua que se apresenta, né? Não dá, tem que dar um basta nisso, eu preciso tratar o problema. E para tratar, a primeira providência é reconhecer que existe um problema. Se eu não reconheço a existência do problema, como é que eu vou tratar? Não é verdade? Eu vou ficar me auto-maculando, me auto-sabotando, achando que aquilo está certo, está fluindo bem, e na verdade você está limitando o teu potencial. Tá claro, gente? É a capacidade de julgamento e tomada de decisão. Isso faz um link logo com a primeira habilidade que eu comentei no início da palestra, que é a habilidade analítica, né? Para eu poder tomar uma decisão assertiva, eu preciso analisar, né, de uma maneira meticulosa tudo aquilo que está aos meus olhos, né? Tem gente que toma decisão de maneira abstrata. Não estou dizendo que o feeling num processo de tomada de decisão não é importante. Muito pelo contrário, é muito importante. Mas não é só isso. Os elementos de racionalidade, eles precisam ser devidamente avaliados e ponderados, né? Ou seja, capacidade, através de uma análise aprofundada, você apontar um caminho de solução, uma tomada de decisão que seja mais proficiente para a organização. Tem muito profissional que analisa, mas, e aí, qual é a decisão? Não sei, tenho que analisar, né? É extremamente perfeccionista e tem dificuldade para poder sustentar uma decisão. Você precisa ser, ao mesmo tempo, analítico para poder exaurir todas as possibilidades, prospectar todos os cenários, né? E, simultaneamente, você, ao ter feito uma análise, apontar com essa outra, pode seguir por esse caminho aqui. Eu tenho convicção, eu estudei o assunto, tá claro, né? Ou seja, ter assertividade. Não pode ficar protelando demais uma decisão por insegurança própria, né? Inteligência focal, até falávamos ali, né, Mônica? Inteligência focal. Tem gente que fala que eu sou multifocal, né? Multifocal, né, no sentido bem coloquial da palavra, é aquele que chuta para tudo quanto é lado, né? É difícil você ser multifocal e fazer tudo com excelência. Alguma coisa vai ficar desprovido, desatendido. Então, inteligência focal é você definir prioridade, identificar aquilo que é importante para você e tratar, né? Tratar com foco, tratar com lupa, né? Fazer daquilo teu propósito, um propósito que precisa sair da esfera das ideias, né? E tornar concreto, tornar tangível, né? Tem muita gente que tem sonho, mas sonhos que se transformam em devaneios. O que é devaneio? Eu sonhei, mas não me envolvi para poder concretizar. Então fica um grande devaneio. Tá claro isso? Coerência. Por que coerência é importante? Coerência vem da questão postural. Como você se coloca, como você se posiciona, né? Coerência, e é o que falta demais nas lideranças hoje predominantes da organização, é a simbiose perfeita, né? Entre o que eu falo e o que eu pratico. Tem que ter coerência, né? Tem muita gente falando muito e quando você vai ver a concretude de resultados é inócua, é infrutífera, né? Isso te leva a uma grande descredibilização, né? Você está falando muito e fazendo pouco. E as pessoas não têm bobo hoje no mundo. Não tem, se você falou algo, né, que vai distorcer, né, a sua postura através de uma ação, pode ter certeza que as pessoas vão perceber e vão pontuar. Ou seja, ele fala uma coisa e faz outra. Ou seja, acaba perdendo a tua credibilidade. Então, cuidado, mantenha sempre a coerência. Deu para fazer? Ok, não deu, responda também, né? Não há motivo nenhum, não há problema, melhor dizendo, problema nenhum você assumir algo que você possa ter feito de errado. Mas se você assume com lucidez e se predispõe a resolver, você está demonstrando uma atitude que é uma atitude de hombridade, uma atitude de um profissional sério que tem coerência. Você não vai acertar sempre, mas qual é o teu compromisso
compromisso, né, em prover a solução para aquele erro que você possa ter ocasionado. Curiosidade é importante? O que vocês acham? Curiosidade intelectual, né? Não achar que o portfólio de conhecimentos que você tem hoje, ele é suficiente para poder perenizar a tua carreira, a tua história profissional. Não, o conhecimento ele entra facilmente em estágio de obsolescência, né? O conhecimento ele precisa ser renovado, precisa ser atualizado, precisa ser maximizado, e a curiosidade vem nesse aspecto, né? Ou seja, ok, sempre foi feito dessa maneira, será que eu não posso fazer uma tempestade de ideias aqui para tentar desenvolver uma solução? Deixa eu fazer teste de hipóteses, né? O que eu quero dizer é o seguinte, curiosidade no sentido de você não manter, né, fixamente o seu status quo. Não, sempre foi feito assim, amanhã pode não dar certo, né? E certamente amanhã não vai dar certo, porque amanhã o cenário é diferente, o mundo é dinâmico, novas demandas, novas perspectivas, extrema volatilidade, e você precisa ampliar o teu mindset para pensar diferente e apresentar soluções que sejam inovadoras. Curiosidade nesse aspecto. Por exemplo, eu atuo na área de suprimentos. Perfeito. A forma de fazer compras de hoje é diferente de há 10 anos? O processo é o mesmo, mas a forma é diferente. Então, o profissional que não se atualiza, né, o profissional de vocês, por exemplo, Facility, né? Facility era visto como alguém que atua na gerência de serviços gerais, tem que resolver os problemas da companhia. Hoje não, hoje tem o caráter do management, do gerenciamento envolvido. Há uma área que precisa demonstrar resultado, uma área que já consegue demonstrar potencialidade e capacidade para fazer acontecer. É nesse aspecto, curiosidade. Como é que eu posso pensar a minha atividade diferente? Muitos profissionais caem nessa armadilha. E qual é a armadilha? Não, eu estou aqui há muito tempo na empresa, nada muda e a empresa não manda embora. Aí você vem aquele sentimento de autossuficiência. Se não manda embora, a estabilidade predomina e eu nunca vou ser atingido. Bobagem, lê do engano. Você precisa estar nessa toada de atualização constante, né, buscando, né, provocando em si mesmo essa curiosidade, de modo a sair, né, levar você a sair da zona de conforto, né? Hoje, vejam, não existe bonança que perdure para sempre, não existe letargia que não possa ser remodelada. Agora depende de quem? Depende de mim, depende de você, né? Aquele sucesso que você tem hoje, que pode parecer perene, que pode te levar, né, à armadilha dessa zona de conforto, ele tem prazo de validade. A própria economia ela tem ciclos, né? Ciclo de bonança e ciclo de queda, né? Se a própria economia, dentro de um caráter temporal, apresenta esse dinamismo, por que a minha vida pessoal e profissional eu não vou ter esses altos e baixos, essas rodas gigantes, não é verdade? Eu preciso estar preparado, inclusive emocionalmente, para lidar com essas coisas. E, intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo é você no sentido de adotar uma postura de dono, mesmo não sendo. Entendeu o que eu falo? Não vou fazer não, no final do mês eu ganho a mesma coisa. Esse é o tipo da mentalidade que vai te levar à bancarrota, que vai te levar ao limbo profissional, né? Porque você ainda não conseguiu enxergar que a tua visão tem que ser uma visão de dono, uma visão de proprietário, uma visão de que aquele que vai fazer acontecer, aquele que se incomoda quando a empresa leva prejuízo, aquele que se incomoda com desperdício, né? Se você começa a se comportar como um funcionário onde a empresa tem que te servir, tem alguma coisa errada, né? Hoje, dentro de um conceito de empregabilidade, a empregabilidade está nas nossas mãos. Quer permanecer aqui muito tempo? Você sabe que tem que apresentar resultado. Você sabe que precisa desenvolver novas competências. Você sabe que precisa aplicar essas novas competências aqui na empresa para que tenhamos aí resultados diferenciados. Isso garante a tua estabilidade, isso garante a tua empregabilidade. Não é tempo de casa, não é mais concurso. Tá claro isso? É o dinamismo natural do mercado. Alguns comportamentos, a gente falou de competência, agora vamos entrar no âmbito de alguns comportamentos que são nocivos, ruins dentro do ambiente corporativo, né, no trabalho de um modo geral. Arrogância é ruim? Trabalhar com gente arrogante é ruim? Gente que sabe tudo, gente que não ouve, gente que não se coloca ao ato de dialogar, né? Gente que
não se coloca no sentido de analisar uma situação e reformular ponto de vista. Gente que é dono da verdade, isso é extremamente ruim, né? Quando a gente fala de coletividade, de troca, de crescimento mútuo, de crescimento conjunto, né, a arrogância passa à margem, não tem jeito, né? Eu adotar essa postura de arrogância, ao invés de estreitar relacionamento, eu vou afastar, eu vou segregar as pessoas. Então é péssimo. A arrogância tem um irmãozinho chamado egocentrismo. Alguém faz ideia do que seja? Sim ou não? Egocentrismo, eu só penso em mim. Eu. No sábado eu fui participar de um evento, terminou o evento, aí me abordaram, pediram para tirar umas fotos lá. Vamos tirar foto, legal isso, depois a gente posta, né, Lu? Ok. Aí abriu o diálogo lá, né? Rapaz, tinha um rapaz que ele se aproximou, eu achei interessante, comecei a perceber, né, prestar atenção, melhor dizendo, nas atitudes dele. Ele só falava da trajetória profissional dele e sempre com eu isso, eu fui escolhido por aquilo, eu sou melhor do que isso, eu sempre fui promovido, eu. Ou seja, ele não conseguia enxergar a adjacência. O cara é autocentrado. Né? Não consegue perceber que, poxa, o mundo ele não gira em torno de mim. Né? Eu preciso ampliar a minha visão e dar a outra oportunidade de participar, de dialogar. Né? Eu preciso escutá-lo para que eu possa aprender com ele. Né? Às vezes você vê isso dentro das organizações, né? Chefe que não é tão bem preparado quanto você, mas pelo cargo ele acha que pode impor uma posição, né? E não exercita, né, o ato de ouvir, de escutar, né, para poder tentar mudar a opinião, para tentar aprender algo, né? O processo de aprendizado ele acontece por diversas vertentes, né? Você pode aprender com o teu superior, você pode aprender com os teus pares, você pode aprender também com os teus funcionários. Basta que você tenha curiosidade, que você tenha humildade e se predisponha a esse ato. Então, egocentrismo, né, é pensar apenas em si, pensar que você é o dono da verdade, pensar que você é o soberano sobre toda a situação e que vai resolver de acordo com o que você acha que é importante. Quem falou? Falaram alguma coisa? Não, né? Conformismo. Conformismo é ruim por quê? Um de cada vez só, por favor. Né? Conformismo é ruim, é você se acomodar com a situação. Né? Isso aqui é o ponto para o abismo. Você se conformar com a sua situação. A minha empresa é assim, não tem jeito não. E se você vai para o mercado, você vai encontrar outra empresa desse jeito. Nossa, você está aceitando aquela situação, né, num comportamento que é tóxico, e pior de tudo é você disseminar isso. Né? São as pessoas que têm aquela energia ruim, né, que não conseguem, poxa, é difícil dialogar, né? É difícil você estabelecer uma comunicação, porque não é uma comunicação pujante, uma comunicação positiva, uma comunicação que tem uma visão ampliada, né, e positiva da vida. Né? Você acaba se conformando, e o conformismo te leva à zona de conforto, que te leva à inércia, que te leva à letargia e que não te faz crescer. Tá claro, gente? Ó, emotividade é muito ruim no ambiente de trabalho. Né? O ambiente de trabalho ele tem um caráter hoje extremamente pragmático. Você precisa apresentar resultado, você precisa se destacar, você precisa se diferenciar, não é verdade? Claro que é importantíssimo você fazer marketing pessoal, só que nem sempre a sua atuação profissional ela vai ser marcada por glórias, né? Decepções, percalços você vai enfrentar, né? E você, quando enfrentar esses percalços, você precisa ter uma estabilidade emocional tamanha de modo a não transparecer essa sua debilidade. Tem gente dentro dos ambientes de trabalho que tudo chora, que tudo, né, demonstra a sua debilidade, a sua fraqueza, né? E acaba adotando isso como estratégia de manipulação, porque todo mundo vai ficar em volta, dando apoio, né? Só que você não consegue perceber a dimensão da mácula que você está trazendo para a tua imagem. Né? O mercado é pragmático, você está ali porque é um acordo de interesses e de vontades, né? A empresa te contrata porque ela vê em você um profissional diferenciado e quer que você não fique chorando, não seja excessivamente emotivo dentro das organizações, que você acomode aquele sentimento de
dentro de si, de modo a continuar produzindo, né, sem trazer improdutividade fruto desse teu comportamento. Tá claro, gente? Então, assim, emotividade para chamar atenção, chama atenção pelo teu trabalho, chama atenção pela qualidade das tuas entregas. É por aí que o mercado espera que você se comporte. A impulsividade, recebeu aquele e-mail atravessado, falei, agora, manda na lata, na hora, não é verdade? Impulso. Impulso. Caiu na armadilha da provocação. Não tem gestão emocional, né? Não tem, eu costumo dizer que tem gente que vem ao mundo para te perturbar, né? Para te trazer instabilidade, né? Você sai todo feliz, alegre, com a paz do Espírito Santo dentro de si, vai para o trabalho e encontra Lúcifer, sei lá, alguma coisa nesse aspecto. Então você acaba, assim, é provocado, reagiu, pronto, caiu na armadilha. Gestão emocional. Eu não posso me deixar levar, né, por esse tipo de comportamento. Tá claro, né? Não agir por impulso, né? Esfria a cabeça, né? Num momento onde você conseguiu reestabilizar as suas emoções, aí você responde até com muito mais inteligência, né? Não dá uma resposta de prontidão sem pensar, que é a pior possível. Muita resiliência, não é pouco não, né? Hã? Mas é difícil, assim, na nossa condição humana é difícil não responder, né? Até porque você fica ruminando aquilo dentro de si. Você vai para casa falando, nossa, eu preciso voltar lá. Aquilo fica no coração e totalmente envenenado, você quer reagir. Para os desinteligentes, o silêncio é repugnante. Tem que ser dessa forma. Outra coisa também é intolerância, tudo levar a ferro e fogo. O mercado está dizendo o seguinte, seja flexível na medida do possível, tente convergir interesse, conciliar, pacificar, você não. A empresa mandou, eu faço a norma, né? Em compras tem muito disso, massacra o fornecedor, você vai lá e tá no fornecedor, né? Amanhã depois está desempregado, é no fornecedor que talvez seja o fornecedor que vai te acolher. Então, esse aspecto relacional... Entenda o seguinte, você não é... Eu costumo dizer, né? Você não... eu sou líder. Não, você está líder, né? Eu sou gerente, eu sou diretor. Não, você está gerente, diretor, né? Quem vai fazer com que essa posição perdure é o teu comportamento, é o teu engrandecimento intelectual, é a tua capacidade, o teu traquejo relacional. É isso que vai realmente te catapultar, te estabilizar naquela posição, fazer com que você ganhe notabilidade. Não é... Tem gente que internaliza a posição, leva isso para casa, né? Manda pra mulher, faça isso porque eu sou o chefe. Não é por aí, né? Então, intolerância, perfeccionismo, né? Já viram pessoas assim, perfeccionistas? Cara, o perfeccionismo, obviamente, não quer dizer que você não vá buscar a excelência, né, das suas atividades, daquilo que você se propõe a entregar. Só que perfeccionismo não combina com a celeridade que o mercado exige. E às vezes você se prende, né, em detalhes irrelevantes, né, e não toma decisão no tempo precioso. Isso, estrategicamente falando, olhando pela perspectiva da gestão de negócio, é péssimo. Você está ali, muito cuidadoso para fazer o melhor, só que o teu concorrente está fazendo também o melhor e mais rápido. Lança primeiro o produto, gera mais impacto. Aí você, ao invés de sair na dianteira, vai ter que sair atrás para poder percorrer e recuperar aquele tempo perdido que você ficou gastando, né? Nem investindo, gastando, né, com algo que é desnecessário, que é irrelevante. Então, assim, habilidade analítica no sentido de focalizar aquilo que é prioritário. Tá claro, gente? Não, rebeldia, já viu gente rebelde? Você não me promoveu. Hoje, uma menina que me passou um WhatsApp, eu achei interessante, professor, tudo bem? Eu queria que você me ajudasse. Eu falei, não, pode falar. Eu falei, o senhor pode me dar, qual é a média salarial do mercado para o cargo tal? O senhor pode me dizer? Eu falei, não, tudo bem, eu vou te dar um parâmetro de mercado. Para que eu fui falar aquilo? Aí ela, olha, analista pleno X, de X a X, dependendo do porte da empresa. Né? A massa remuneratória varia em função do porte. E o sênior, foi o que ela tinha me pedido, é de X a X. Aí ela botou aquela caindo, aquele emoji assim. Eu falei, por que isso? Não, professor, era tudo que eu queria saber. Agora,
assim, um ato de rebeldia. Ele falou: professores estão me pagando muito abaixo da média. E para mim, chega! Aí mandou um áudio, cara, não satisfeito, mandou um áudio manifestando toda a rebeldia, né? Aquele comportamento refratário, né? Aí eu tive que apaziguar, dar uma de Papa Francisco, né? Calma, não é bem por aí, né? Procura analisar, continua desenvolvendo uma boa relação, fazendo um trabalho profissional na sua empresa, mas não se desconecta do mercado. Por quê? São pessoas que geram, através da impulsividade, atos de rebeldia, né? Isso é deteriorante para a tua imagem. Concorda, Maristela? Né? Você se rebelar. Não, cara, não se rebela. Né? Eu tinha um amigo meu que ele falava: pô, estou insatisfeito. Ele vivia falando mal da empresa. Uma pergunta que eu fiz básica para ele: o que tu tem feito para mudar essa realidade? Nada. Então, pô, o que adianta, gente? Não é verdade? Está na minha mão. Eu tenho que entender quais são as minhas crenças que são limitantes, né? O progresso também está sob minha gestão, né? Eu não posso, tem gente, no outro dia eu estava num fórum discutindo isso, né? Tem gente que continua achando que é a empresa que tem que investir em você. É a empresa que te tem que proporcionar programas de capacitação. Se ela te proporcionar, ótimo, mas não cria essa relação de dependência. Tá claro ou não? Eu tenho que fazer. Né? Se eu ganho, sei lá, 5, 10 mil reais, se eu tenho diligência, se eu tenho educação financeira, eu vou destinar uma fração desse montante para investir na minha capacitação. Porque o nome já diz, o verbo já diz, é investimento. Eu vou investir para tornar a minha realidade melhor num período X de tempo. Tá claro, gente? Então é nessa perspectiva. Não adianta se rebelar, né? Se rebelou, deteriorou a imagem no mercado, no trabalho. Timidez é um comportamento ruim? Não tem problema nenhum ser introspectivo, não, tá? Mas fazendo um link lá com o primeiro ou segundo slide. Você ser tímido não tem problema, é uma característica sua. Mas isso não pode deturpar a tua capacidade de entrega e de comunicação. A comunicação, ela precisa testemunhar a seu favor. Né? Quando você é tímido demais, vejam, tem muitos espertinhos no mercado. O que são os espertinhos? Você faz, mas não fala. O outro não faz nada e fala por você. A impressão para quem está te avaliando, né, dentro da empresa, a impressão de quem fez o trabalho vai para quem? Para quem falou, exatamente, né? Para quem verbalizou, para quem, sabe, deu visibilidade ao trabalho. Então, assim, não adianta só fazer. Você tem que comunicar. E o trabalho de comunicação é necessário, é um trabalho de esmero da tua imagem. Né? Você vai começar a fazer o teu marketing pessoal, que é salutar. Né? Mostrar para as instâncias superiores, os públicos que são tomadores de decisão dentro da organização, que você tem um valor, e um valor que está sendo agregado em prol da companhia. Tá claro, gente? Então a timidez... mas eu sou assim, aquela síndrome de Gabriela, eu sempre fui assim, eu vou permanecer assim. Tudo bem, vai ficar 30 anos numa mesma posição, porque você ainda não entendeu que se comunicar é importante. Tá claro, gente? Ó, falta de discrição. Leiam isso aqui como fofoca. Fofoca é o mal do século. O que eu estou querendo dizer? Cara, tem gente que não sabe guardar segredo. Né? Tem gente que tudo dissemina, tudo espalha. Imagina você na posição de liderança recebendo uma informação confidencial da sua diretoria, você não consegue manter aquilo internalizado e precisa comentar. Tem algo que a tua posição, ela não vai deixar com que você revele para os teus funcionários. Então, assim, a falta de discrição, a falta de você ter o cuidado, o tato com a confidencialidade, né? Isso também pode trazer alguns desarranjos para a tua imagem. Outra coisa também é falar demais. Falar demais. Quem fala demais deixa de ser ouvido. Né? Mais uma vez, a questão da coerência. Né? Eu falo muito, legal, pô, tem uma verborragia legal, mas vamos ver qual é a trajetória de concretude, de consistência de entrega de resultado que ele tem. Pô, é inócua, é infrutífera, é nula. Então, assim, você fala muito, né, mas você não converte o teu verbo em ações práticas, né, de modo que a comunidade que está na sua adjacência, que te acompanha, consigam perceber aquilo que você está gerando de valor para a organização. Outra coisa dentro de um ambiente de trabalho é bajulação. Tem isso no emprego de vocês? Bajulação. Aquele que quer evoluir, quer progredir pela via da
do agrado, né, ao chefe. Não vou dizer que você não deve agradar o seu chefe, mas isso não é a mola propulsora do teu desenvolvimento, da tua alavancagem, né? Você precisa se destacar pela tua competência e manter um bom trânsito, sim, com as pessoas, com as suas lideranças, mas você não pode achar que esse expediente é o mais eficaz para fazer você progredir na tua carreira. Contar piada. É importante ser bem-humorado, né? Mas cuidado com isso aqui é muito, muito complicado, né? Você quer se mostrar um engraçadinho da galera, né? Aí começa a fazer piadas jocosas, né? Piadas fora de contexto, piadas que vão depreciar o outro, e isso vai começar a causar um grande arranhão na tua imagem. Então, assim, mantenha uma postura centrada, né? Eu opto pela formalidade, principalmente quando você não conhece o ambiente onde você está inserido. Gradativamente, quando você for desenvolvendo intimidade, você vai soltando, mas sempre preservando o chamado respeito ao outro. Às vezes você acha que está sendo engraçadinho demais e o outro não está recebendo bem aquilo que você está falando. Então, assim, esse feeling é muito importante, né? E deve ser um elemento de freio. Encher a caixa de e-mail com mensagem desnecessária. Tem gente que adora mandar mensagem, né? Ah, mano, com cópia para Deus e o mundo. Até o presidente do conselho de administração da companhia recebe. Acha que isso está denotando produtividade, acha que está criando uma imagem positiva, uma imagem de alguém que faz acontecer dentro da organização. Bobagem, né? Eu tive um diretor que ele falava o seguinte, cara, levanta, vai lá e resolve, né? Abre diálogo face to face, né? Mandou uma mensagem ou outra, não resolveu, acabou, cessa ali, né? Essa distribuição aleatória, invasiva, muitas vezes desrespeitosa, né? Vai lá e resolve, deixa o e-mail para lá. O importante, veja, o que a empresa quer de você? Que você resolva. E se o e-mail não resolver, vai lá e usa de um outro instrumento, um outro canal, para poder prover a solução. Sobrecarregar o olfato alheio, nas duas perspectivas, tá, gente? Você vai no Paraguai, traz aquele perfume, né? Aí passa, vai para a organização. Ótimo, né? Fica aquela coisa maravilhosa para você. Né, para o outro nem tanto. Então você precisa ter esse bom senso, né, fazer barulho, né, ou seja, você está ali num processo, principalmente hoje nas organizações, muitos ambientes open space, né? Ou seja, tudo aberto, não tem sala fechada, mas aí você vai, pega o telefone, vai negociar com o fornecedor, vai falar com alguém e tem lá ali aquela toda argumentação estridente, falando alto. Não adianta, isso vai perturbar a ambiência, vai eliminar, vai prejudicar a atenção e o trabalho do outro. Então isso não é positivo sob nenhuma hipótese. É ser pegajoso. Pegajoso no sentido de você... Tem gente que acha que tem muita intimidade com você, mas você nunca deu tal intimidade para a pessoa. Né? Tudo que é beijinho, abraço, manda um e-mail, beijos, né? Coraçãozinho. Cara, ambiente corporativo, você precisa manter o tom do profissionalismo e da formalidade. Né? Não dá para você ser carinhoso demais. Outro dia eu estava num lugar e fiquei até assustada. A dona levantou. Tudo bem, me abraçou, me beijou. Eu falei, opa, que isso? Vi logo, vem na mão... Sabe, não é normal, não é muito comum. Não estou dizendo, Sandro, está sendo frio, está sendo tanto quanto radical. Não, não é isso. Né? Tudo com moderação. Né? Você não sabe onde você está. Você pode ser assim, o outro não. Vai muito da cultura da organização. Tem cultura empresarial que é mais receptiva a esse tipo de comportamento. Outras não. Então eu não posso adotar um comportamento padrão e achar que aquilo vai ser exitoso. Preciso mapear e fazer uma leitura eficiente. Condicionantes, né, para o êxito profissional, né? Você precisa assumir a responsabilidade pelas suas próprias tarefas, né? É minha, está comigo, eu sou o dono do assunto, dono do processo. Eu posso não ter uma liderança chancelada pela organização, mas o meu processo, a minha atividade, eu assumo a responsabilidade, eu lidero aquilo do início ao fim. Então, assim, é você se colocar como dono daquelas atividades, né? Dos resultados que foram incumbidos a você de entregar. E desenvolver-se no ritmo das exigências do mercado de trabalho, né? Tem gente que fala o seguinte, eu vejo muitos alunos comentários comigo. Vou terminar meu MBA, professor, e vou tirar um período sabático. Já me soa mal isso, mas já me dá calafrio. Qual o teu período sabático? De repente de 3 a 5 anos.
Pelo amor de Deus, gente, a gente está falando que o conhecimento hoje ele tem um alto nível de obsolescência. Então, se você para, você se permite a seguir pela via, né, de ficar parado 5 anos sem fortalecer as suas competências, sem atualizar, quem vai ficar prejudicado é você. Então, essa sensibilidade eu preciso ter. Não dá para você parar, né? A educação é continuada, né? O que eu sei hoje, amanhã pode estar completamente defasado. E eu só vou conseguir atualizar isso se eu tiver curiosidade e disposição para fazer acontecer. Aprender e aceitar a mudança. A mudança é a maior certeza de todos, não é verdade? Cuidado quando você só faz uma determinada atividade por um longo período de tempo, né? Isso gradativamente está te levando ao ostracismo, né? Está te levando a uma situação de inércia e a um conforto que, na verdade, não é confortante, assim dizendo. Na verdade, ele está te trazendo uma grande armadilha, que é a armadilha de você não estudar, não se qualificar, não se preparar e não evoluir mais. Então, assim, é necessário você entender que tudo muda, né? O mundo é mutável, a sua atividade é mutável, a maneira como você reage aos problemas, ela tem uma outra conotação e exige de mim um comportamento também diferente. Tudo muda. E qual é o meu portfólio de resoluções que eu tenho para poder apresentar para cada uma dessas mutações que o mercado vai me submeter? Tá claro, gente? O que a gente falou, né, do intraempreendedorismo, né, ou seja, assumir a responsabilidade pessoal. Tem gente que fala assim, não, eu fiz a minha parte, o chefe que não aprovou. Não, tudo bem. Mas a tua parte tem que ser feita sim, mas você é o condutor do processo do início ao fim. Então, se você fez a sua parte e o seu chefe está sendo gargalo, vai lá e conversa, vai lá, pressiona, vai lá e sinaliza. Enfim, você não pode achar que já fiz a minha parte, já passei para frente. Ok, mas você não resolveu o problema da organização que estava sob sua responsabilidade na totalidade. Você fez, a sua entrega foi parcial, né? É muito fácil você, ele não fez, eu fiz a minha parte, mas ele não deu sequência. E aí, ok. Quem perde com isso? É a organização, né? Por um problema relacional, por um problema comportamental, por uma falta de congruência departamental. Tá claro? Continuar aprendendo durante toda a vida é uma condicionante, né? Como eu falei, a educação é continuada. Eu não posso achar que o que eu sei hoje vai ser suficiente para me trazer uma competência distintiva amanhã. E não é, né? Preciso estar nesse estágio de evolução contínua, né? Me proporcionando novos aprendizados. A gente falou até de tecnologia no início. Hoje existe inteligência artificial, internet das coisas. Enfim, preciso estar antenado, não é ser especialista, mas qual a influência disso no meu cotidiano, na minha atividade profissional? Tudo isso tem que ser devidamente ponderado. Responsabilizar-se pessoalmente pelos resultados do trabalho do grupo. Fazer o seu e se incomodar se o outro está parado, está letárgico. Entendeu o que eu falo? Né? É visão de liderança, visão de dono sendo colocada em prática. Não adianta você fazer... Tem uma empresa muito clássica, né? Líder preponderante de mercado, que eles difundem fortemente essa cultura, né? Esse comportamento individualista de eu fiz o meu, entreguei, agora vou ficar deitado em berço esplêndido, isso não é concebido lá, não é aceitável, né? Eles entendem o seguinte, olha, é a empresa que precisa ganhar. Se a empresa ganhar, a distribuição de dividendos acontece em cascata para todos. Mas é a empresa que tem que ganhar. Só que para a empresa ganhar, o efeito sinergético tem que acontecer, né? É você fazendo o teu individual, contribuindo para o atingimento da meta departamental, né? Somando com as demais metas departamentais e fazendo com que a organização, assim, ela atinja o seu objetivo principal. Então, vejam, se você fez o seu, né, e não se preocupou com o outro em oferecer ajuda, em oferecer suporte, em dirimir dúvidas e elucidar pontos que estão obscuros, você está pensando apenas em si, não está pensando na coletividade, não está pensando no objetivo macro a ser alcançado, entende? Não é só você pensar de maneira egocêntrica, é pensar com essa visão do todo. Garantir que o seu trabalho gere mais valor do que custo, né? A organização, hoje, as organizações, elas começam a aguçar cada vez mais a percepção quantitativa dos funcionários, da sua força de trabalho. Ou seja, quanto você custa para a organização versus o resultado que você está trazendo. Entende o que eu falo?
Qual é a massa remuneratória anualizada? Quanto custa o Sandro para essa empresa? Ele custa, o meu perfil, né? Custa R$ 1.000 por ano. Legal. Quanto ele está trazendo de retorno para a organização? Eu não trouxe retorno nenhum. O Sandro é custo. Entendeu o que eu falo? O Sandro eu pago por algo, né? Pago para mantê-lo aqui, mas o retorno que eu espero que ele me apresente, que ele me proporcione com as capacidades que ele diz ter, ele não está conseguindo tangibilizar, não está conseguindo demonstrar. Então, assim, começa a pensar nessa visão de que você é avaliado dessa forma também, né? O que você está entregando versus o quanto você custa para a organização. Se você se coloca como peso na folha de pagamento da sua empresa, barbas de molho. Né? Você precisa sempre confrontar quanto eu custo, esse é um exercício vigilante, né? Ou seja, constante. Né? Quanto eu custo para a organização, isso é fácil de você apurar, né? Isso em base anual, e o que eu estou trazendo de retorno para a companhia. Tá claro isso? E funcionar como um grande centro de serviço, aquele que resolve, aquele que acolhe as demandas, né, e as trata com proficiência, né, aquele que proporciona soluções, muitas vezes soluções que são inovadoras. Ninguém conseguiu pensar. É nesse gap que você entra com a tua competência diferenciada, mostrando que você é um grande centro de serviço e não apenas um executor de tarefa, um executor de atividade. Tá claro, gente? E mais, resultado passado não garante resultado futuro, você precisa sempre elevar, né? E as empresas vêm nessa dinâmica, não querem, crise econômica, crise para você, né? Usa a tua capacidade criativa de rever a tua forma de atuar, né, para continuar fazendo com que o resultado aconteça. Não quero saber de crise, empresário é assim, visão pragmática, visão quantitativa, né? Não seja a pessoa que descobre os problemas, aquela que aponta a solução. Tem muita gente apresentando problema, mas problema assim, totalmente formatado, né, para vender uma solução. Né? Tem muita gente que apresenta problema, mas não se compromete a apresentar uma solução. Ainda que a sua solução não seja a adequada, ainda que a sua solução não seja a ser implementada, mas cabe a você não apresentar apenas o problema, né? Desenvolvam algumas alternativas, algumas saídas para mostrar que existe solução, que você pensou no assunto. Né? Quando você apresenta só o problema, né, qual foi o teu esforço? Apresentar problema é muito fácil. Quero ver apresentar capacidade de resolvê-los. E reduzir as expectativas em relação ao outro, né? Cara, não adianta, cada um tem a sua forma de pensar, de agir, tem o seu mindset, né? Tem o seu tempo pessoal para fazer as coisas, e não adianta você achar, principalmente se você se torna um líder, né? E se comporta dessa forma, você achar que o outro tem que pensar e agir de acordo com o que você acha que é o certo, tá claro? Né? Ou seja, ele tem o tempo dele, tem a maneira de pensar dele, tem a ótica dele, teve uma formação familiar muito particular que pode ser diferente da sua, né? O que você precisa é ter a capacidade de respeitar essa diversidade e tentar extrair o máximo de cada indivíduo. Né? Cada um dotado das suas capacidades, seu jeito de ser, seus pormenores, tem a contribuir. Cabe a você ter essa desenvoltura para poder lidar, né, com todas essas especificidades. E ter uma atitude sempre aberta, né, em relação à diferença, né? Não é porque o outro pensa diferente de você que é o teu inimigo. Não, pelo contrário. Deixa eu tentar, no exercício empático, perceber, né, pela perspectiva, pela ótica do outro, o que realmente ele está falando e que eu não estou conseguindo enxergar. Será que meus olhos estão vendados apenas das minhas verdades? Ou se eu me predispor ao ato da escuta, eu consigo, de repente, entender o ponto de vista, aproveitar alguma coisa ou mesmo reformular completamente o meu ponto de vista. Perguntas? Opa, Marcelo. Toda vez que você fala a palavra mindset, né? Às vezes eu vejo lá fora, a palavra mindset, na verdade, ele tem uma conotação muito de ação, né? E aqui o Brasil, quando a gente fala de mentalidade, eu vejo alguma coisa mais passiva, né? Eu acho que a gente entende ação mais como atitude. E eu vejo quando a pessoa fala mindset, mentalidade, o brasileiro ele pega aquilo como uma coisa passiva e, por exemplo, o americano entende que aquilo é uma ação. Você sente quando você fala o mindset para o brasileiro que a pessoa realmente, às vezes, ela fala, não, eu já mudei minha mentalidade, mas você percebe que falta aquela ação que realmente faz o mindset ser aquela troca de mentalidade? Sim, sem sombra de dúvida. Você tem um modelo mental pré-concebido,
mas você dá o start de que você precisa reformular esse teu modelo, esse teu paradigma de pensamento. Até aí tudo bem, você chegou na tomada de consciência de que você precisa evoluir também nesse aspecto. E evoluir no aspecto de flexibilizar a tua forma de pensar, ou seja, montar um novo mindset, reformatar o seu mindset. Só que não adianta formatar o seu mindset se você não tem capacidade de executar, né, esse novo modelo que está sendo pré-concebido, que está sendo, melhor, que está sendo concebido, né? Então, assim, preciso evoluir, preciso adotar novas posturas, preciso tratar gaps e atos de competência, preciso mudar certos comportamentos que têm sido depreciativos ao meu perfil profissional. Tudo isso eu estou reformatando, estou começando a entender que a minha postura de outrora, hoje, ela não é mais cabível. Ótimo, você está mudando, você está aceitando uma nova realidade, só que você não pratica essa nova realidade. Aí é o componente da ação, da atitude, né? Fica só na esfera, lembra que eu falei do sonho, né? É um mindset que foi reformulado, mas você mesmo não se compromete visceralmente com aquela mudança de realidade. Você muda na mentalidade, mas você não muda as suas atitudes, não muda as suas ações. Respondi a sua pergunta? Obrigado. Quem mais vai falar, Viviane? Olá a todos, boa noite. Boa noite. Eu queria só fazer uma colocação, que eu cheguei um pouquinho após o início, eu não sei se você citou essa palavrinha no início da apresentação, Sandro, que ela é muito bem colocada quando a gente fala no perfil do líder, né? Eu acredito no perfil do líder atual, que as empresas precisam hoje, e que vai de encontro com os skills que você colocou e as atitudes que ele precisa ter para realmente ser um líder, por exemplo. Que quando você fala no trabalho em equipe, na orientação para servir, na capacitação que ele tem de realizar a troca justa e inteligente, julgamentos justos, decisões pertinentes entre a equipe e ele, e prover resultados satisfatórios para toda a empresa, que é a palavra chamada humildade. Né? É aquela queda do líder soberbo, snob, presunçoso, aquele que se sente capaz e dono de toda a verdade, para um líder mais humilde, mais próximo da equipe a qual ele faz a gestão, que é o que realmente torna ele o facilitador e o provedor de resultados. Perfeito, perfeito. Né? É a consciência de entender que você é um maestro, né? E você depende da sua equipe para fazer toda aquela sinfonia acontecer da maneira mais proficiente possível. Né? A partir do momento que eu entendo que a minha equipe é um elemento adversário, né? A minha equipe está ali simplesmente para executar as minhas imposições e as minhas ordens, a minha equipe está ali para fazer o que eu quero. Você não entendeu ainda a orientação para servir. Você não entendeu ainda que o componente da humildade é que vai te fazer gerar convergência, que vai gerar magnetismo, que vai fazer com que a equipe trabalhe espontaneamente para você. Né? A empresa não é a equipe, enxerga em você um líder valoroso. Não, eu quero seguir esse cara porque ele pode mudar a minha realidade através do conhecimento técnico, através da postura, de um comportamento que seja condizente com o cargo de líder que ele tem para exercer. Tá claro isso? A flexibilidade é um grande composto, né? Flexibilidade com humildade, de entender que a tua posição de liderança, ela para poder se solidificar, ela depende de você mesmo, né? Ela só vai ser eternizada baseada em como você se comporta, né? Como você se credibiliza, como você se posiciona diante da tua equipe. E não adianta, veja, a gente está falando de comportamentos e competências, mas isso, veja, ser líder independe de cargo de função, isso que eu estou falando, liderar a tua carreira, para que você possa ter uma carreira com maior propensão de prosperidade. Né? Se o meu chefe não me dá oportunidade, eu tenho que liderar, eu determino as rédeas, eu aponto o caminho que eu devo seguir. Isso não quer dizer que você vai ser antiprofissional na empresa onde você está, não estou dizendo isso. Isso não quer dizer que você vai ser refratário, mas sabe aquele grito de liberdade, né? Sabe aquele chega, mas é aquele chega que você fala assim, não, eu mereço mais, eu sou maior que essa cadeira, né? Eu consigo, a minha capacidade de entrega é muito maior do que o retorno compensatório que eu estou tendo. Né? Então, eu preciso avaliar. Né? Vejam, uma coisa que eu gostaria de suscitar em vocês é o seguinte, se você não se valorizar, não dependa da empresa, e não ache que a empresa vai ficar te valorizando.
né? A empresa pode até ter uma política de cargos e salários, uma política de gestão de talentos. Sim, perfeito, ótimo. É uma organização que está amadurecendo as suas práticas de gestão de pessoas. Isso, perfeito. Só que eu não posso ficar dependendo disso. Eu até falei para vocês no curso da palestra, né? A empresa, se me der a condição para me desenvolver, ótimo. Se não der, eu tenho que buscar, né? Isso é liderar a minha história pessoal, liderar a minha carreira, fazer acontecer. Tem gente que passa anos a fio dentro de uma organização e depois reclama. A organização não quis te dar oportunidade, mas você não atentou para isso, né? Passou 20 anos ali no ostracismo, na estagnação. Aí eu pergunto, qual foi a atitude que você tomou? Nenhuma. Então não reclama da vida. Não se coloque como vítima. Sabe qual é o problema? Tem muita gente se colocando como vítima. Vítima da circunstância, vítima da vida, vítima das organizações. Cara, tem gente que troca a empresa e acha que tudo vai mudar e chega lá se decepciona. Ok, faz parte do jogo, né? Foi o que o Flávio falou muito bem, precisa de resiliência para poder lidar com essas situações. Nem tudo aquilo que você aprende nos bancos escolares você vai ter condição de concretizar, de colocar em prática. Aí você se frustra. Do dia eu até comentei com alguns que já estudaram comigo que estão aqui hoje, né? Um aluno meu, em 2016, ele estudou comigo, e depois ele fez um contato, falou, professor, não sei o quê. Falei, como é que estão as coisas? É um cara sempre muito dinâmico, muito pujante. E aí, ele estava querendo fazer mestrado. E aí, já partiu para o mestrado? Que mestrado o quê, professor? Estudando, acabei o MBA, mas estou desempregado até hoje. E eu fazer o quê? Vou estudar mais não. Ou seja, a própria ambiência, que eu chamo de fator exógeno, né, vai te levando à prostração, à desmotivação, a você não acreditar mais em si mesmo, a você começar a achar e alimentar isso internamente, de que estudar não te dá retorno nenhum, né? E daqui a pouco você está ficando obsoletado, você está perdendo competitividade, as tuas competências já estão ficando defasadas, você não percebe isso e está entrando nesse marasmo, nesse ostracismo, entendeu o que eu falo? Então, assim, é liderança pessoal, né, de querer fazer acontecer e não dependa de ninguém, né? Eu defendo muito isso. É importante você desenvolver relacionamento, é importante você realizar um ótimo trabalho com alto nível de excelência dentro da organização, isso tem que ser buscado de maneira incessante, mas não se faça de vítima, não ache que o outro vai te valorizar da forma que você gostaria, né? Assim, você que tem que se colocar numa posição onde você seja valorizado. Então faça um bom trabalho, faça um bom marketing pessoal, esteja sempre na crista da onda positiva, não é aparecer a qualquer custo, mas é aparecer mostrando a concretude dos teus resultados, da tua capacidade de agregação de valor nas organizações. Tá claro, gente? Tem gente que quer progressão salarial, quer crescimento vertical nas organizações, imagina o melhor cenário para si mesmo. Até aí ótimo, né? Eu não vou ficar imaginando derrota para minha vida. Só que se esquece que para você atingir esse novo patamar, né, tem uma série de ações precedentes que estão sob a sua gestão e execução. Entendeu o que eu falo? Tá comigo, cara. Como é que eu posso me imaginar diretor de uma empresa? Um exemplo simplório, só para clarificar o entendimento. Se o meu comportamento é de chegar às 8 e sair às 5 todos os dias, né? De fazer mais do mesmo, né? De não dar uma gota adicional de energia, de não apresentar uma inovação sobre aquilo que eu faço, fica difícil, né? Ou seja, você olha muito para o que... O muito vem a nós. O vosso reino está negligenciado. Então, uma coisa, não adianta... Deixa eu passar a palavra, tá, Mônica? Uma coisa, ela anda simultaneamente atrelada à outra. Não tem jeito. Para eu poder ter pretensões nobres, isso é saudável, eu preciso desenvolver ações. Ações que serão dolorosas, né? Vocês poderiam, hoje, por exemplo, estar em qualquer lugar. Vocês estão aqui assistindo palestra. Vocês estão buscando um novo conhecimento. Muita gente não, está no bar bebendo. Não que isso seja pejorativo. Mas equilíbrio, né? A vida não tem replay. Quem vai falar, mãe? Só um minutinho, por favor. Cadê o microfone? Quanto àquele exemplo que você falou sobre o profissional que vai fazer um MBA, um mestrado, vou parar. Eu acho que não é só o aprendizado do MBA, ou do mestrado, ou do doutorado. Ele tem que aliar isso outros aprendizados com relações sociais, com networking. Não adianta ele chegar lá como aluno, sair como aluno e não interagir
e não procurar trocar informações, amizades, ideias. Perfeito. Relacionamento, é um ótimo ponto da Mônica. Tá falando assim, se qualificar é importante? Sim. Cara, mas você passa ali, por exemplo, no MBA, que é um curso de estadia longa, você fica ali 1 ano e meio estudando com pessoas e você sai com um arcabouço bom de conhecimento, mas e o relacionamento que te leva a negócios? Né? Eu, por exemplo, citando um exemplo, eu tenho diversos alunos que me proporcionaram oportunidade de negócio. O Lu sabe disso, né? E com certeza isso acontece também na tua trajetória. Por quê? Desenvolver um relacionamento. O ponto da Mônica foi muito importante já ter colocado isso, né? Não adianta só estudar e desenvolver conhecimento que é tácito, né? Tácito, está dentro de você. Solitário até, né? E aí, às vezes você tem muita coisa que está aqui internalizada, você não passa para ninguém, você não mostra, né? O que você tem para poder adicionar para as pessoas, né? Você não apresenta um ponto de vista diferenciado que leve o outro a pensar, entendi, bacana o que ela falou. Ou seja, desenvolver relacionamento. Isso é uma providência que precisa estar no meu mindset. Teve um ano aí que eu participei de um congresso em São Paulo, você vai me ouvir falar isso lá na quinta-feira de novo, assim, teve uma palestrante do Banco Bradesco, fantástica. Foi a melhor palestra do congresso, em tudo. Um conteúdo fantástico, atualizado, uma oratória perfeita, muita segurança no que falava, ou seja, transmitia, exalava credibilidade. Perfeito. Terminou a palestra, ela desceu, foi embora. Não deixou nem no slide final um obrigado, telefone de contato, estreitar a relação, cara. Ou seja, tu faz um excelente trabalho, né? As pessoas ficam boquiabertas com a tua apresentação, com o conteúdo que você levou, né? E você mesmo estraga tudo. Não tem, sabe por quê? Acabou a palestra ali e logo na sequência, você vê como é que as coisas estavam muito bem ligadas. Logo na sequência do término da apresentação dela era o momento networking, né? As pessoas interagirem. Ela pegou, aí o pessoal começou a perguntar, cadê a palestra? Excelente palestra, gerou aquele burburinho, né, de positividade sobre a apresentação dela. Pô, cadê que eu quero trocar um cartão? Um monte de executivo. Não, ela foi embora. Né? Ou seja, não conversou com ninguém. Né? Tem gente que não entende a importância do laço do bolo, e o laço do bolo está dentro dessa dinâmica relacional. Pessoal, quero agradecer imensamente a disposição, a presença de vocês. Quero desde já vos desejar um excelente ano novo, porque eu não volto aqui esse ano ainda, né? Mas ano que vem eu já começo aqui falando sobre perspectivas para 2019. Tem vários componentes aí que a gente precisa analisar, né? 2018 foi um ano um tanto quanto conturbado, né? Temos uma nova presidência assumindo o governo e vamos tentar falar sobre isso, desdobrar isso, como é que isso vai ser na nossa vida pessoal, profissional e o que a gente pode esperar. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado.